Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Sabrina deseja sorte a Elisa e que ela seja muito feliz. Elisa novamente observa o amuleto. Damião está com seu amuleto e anda pela casa grande. Ramona vai até ele e deseja sorte a ele. Ela diz que seus amuletos servem para duas pessoas que se amam e basta um homem e uma mulher usá-los ao mesmo tempo. Almerinda pergunta a Ramona o que faz na sua fazenda. Ramona diz que veio para ter certeza se Damião cumpriu com a promessa que fez. Ramona diz a Almerinda que conheceu muita gente nessa vida, mas ninguém tão errada como ela. Damião fica surpreso ao ver Paulo livre na fazenda. Ele diz que saiu da cadeia hoje e levará sua sobrinha ao altar. Almerinda fica surpresa ao ver Paulo ali. Ela diz que ele não é bem-vindo na fazenda. Paulo chega ao quarto de Florência. Florência diz ao tio que se ele arruinar seu casamento, vai se arrepender. Paulo diz que nunca pensou que ela conseguiria enganar Damião e a sogra durante tanto tempo. Ele pergunta se ela recebeu o seu presente de casamento. Ela diz que sim, e Sabrina chegou ao povoado reclamando. Paulo diz a Florência que não é tão burro. Ele convém mais ficar calado e receber uma grande mensalidade por meses em troca do seu silêncio. Ela pergunta como ele se atreve a pedir isso, a chantageá-la. Paulo diz que nunca gostou de trabalhar e só ela poderá garantir seu futuro. Lupe volta à igreja e vê Gael vestido com um terno branco para se casar. Lupe elogiou o moço. Gael pede a benção de Lupe. Lúcia está na fazenda Castanhão. Carmen ri ao vê-lo. Ele diz que ele deve ser o sortudo que levará sua sobrinha ao altar. Carmen fala que não irá ao casamento e seria muito hipócrita se fosse. Lúcio diz que é uma pena, que ela nunca tentou se dar bem com a filha da irmã, mas diz a loira que ela sentirá falta de Elisa, e quando a moça sair, ela se dará conta do que é viver completamente sozinha, naquela solidão. Dolores chega com Elisa ali. Carmen vê a sobrinha, não diz nada, mas no fundo ela sente inveja. Elisa dá tchau pra tia. Carmen quase chora. E eu até penso que ela tem algo bom nesse coração duro, mas não podemos nos enganar pelas aparências, né, gente? Os convidados começam a chegar na capela para o casamento de Florência e Damião. Damião sai para chamar Florência. Betânia encontra Paulo ali e fica chocada por ele ter saído da cadeia. Damião entra na casa grande e encontra Florência sem barriga nenhuma. Florência diz a Damião que não está grávida. Ele fica surpreso e pergunta como ela foi capaz de fazer isso com ele, enganá-lo durante tantos meses. Florência diz que merece tudo que ele tem para lhe dizer, mas ele não pode perder tempo reclamando. Florência diz chorando: aqui estão os papéis do divórcio. Eu assinei todos. E aqui tem uma carta onde eu te explico tudo. Agora volte a ser um homem livre, Damião. E foi por isso que eu te devolvi seu amuleto, para você se lembrar que Elisa é a mulher da sua vida e ainda tem tempo de evitar de perdê-la para sempre. Ela sai dali. Damião fica chocado. Florência pede que ele vá atrás de Elisa antes que seja tarde demais. Lúcio leva Elisa até Gael. Eles irão se casar num belo campo. O padre começa a celebrar o casamento de Elisa com Gael. Paloma e Padre Lupe chegam ao casamento e vão assistir a cerimônia com vários convidados. Almerinda está ansiosa pelo casamento de Florência com Damião e pede perdão ao padre pela demora. Florência chega na capela da igreja. Na verdade, na capela da fazenda. Almerinda descobre que a nora nunca esteve grávida. Florência manda todos pararem a música e diz que não haverá casamento. Florência diz a Almerinda que não está grávida e a enganou por todo esse tempo e teve a melhor professora. E ela lhe ensinou a manipular qualquer situação a seu favor. Almerinda fica nervosa. Florência relembra que fez para ela um juramento quando velavam seu pai ali. Almerinda pergunta por Damião. Almerinda sai correndo e grita por Damião. Paulo fica zangado pelo que Florência fez. Almerinda corre pela casa, gritando por Damião, Damião, e chora. Ela empurra a mesa e derruba o bolo. Almerinda arranca o pano da mesa e corre gritando pelo filho, desesperadamente. Almerinda vai ao quarto de Damião e vê que ele pegou a arma. Ela se assusta. O padre pergunta a Elisa se ela aceita Gael como esposo. Bem nessa hora, Damião chega ali com seu cavalo, deixando todos chocados. Damião grita por Elisa e diz que ela não pode se casar com outro homem que não seja ele. Eles e Gael observam. Lupe tenta impedir que Damião cometa uma loucura.
Damião pede que o padre não se meta. Damião se aproxima de Elisa e Gael. Ele pede que Elisa venha com ele. Gael diz que ele está louco se pensa que vai permitir que ele leve sua noiva. Damião aponta a arma para Gael. O padre novamente se intromete onde não deve. Dolores e Lúcio tentam intervir. Damião diz a Gael que se ele aprecia tanto a vida, que faça o que ele pediu. Elisa decide ir com Damião. Todos observam seriamente. Damião ajuda Elisa a subir no cavalo. Os dois saem. Gael surta. Lupe e Lúcio soltam Gael. Gael corre, dizendo que vai matar Damião. Lupe faz o nome do pai e diz: Caim e Abel. Almerinda diz a Florência que não encontrou Damião e ele saiu armado e com cavalo. Florência diz a Almerinda que o filho dela está livre e estão divorciados, e ele está onde deve estar, com Elisa. Almerinda grita com os dois e ordena que eles saiam da sua fazenda. Almerinda não sabe como foi enganada por Florência dessa maneira durante tanto tempo. Florência diz que ela pisou na sua dignidade, no seu orgulho. Ele humilhou muito. Almerinda tenta bater em Florência, mas ela não deixa. Almerinda bate em Paulo. Florência diz a Almerinda que graças a ela, o filho dela será feliz, com a mulher que realmente ama de verdade. Paulo reclama com Florência por arruinar a vida deles. Florência manda ele calar a boca, porque já não terá que pagar pelo silêncio dele. Paulo diz que com a estupidez dela, ficaram na miséria. Florência diz que verá o que faz, mas ele não irá viver encostado nela, às suas custas. Ela o chama de parasita. Paulo ameaça de bater em Florência e ordena que ela vá embora. Ramiro chega na casa de Carmen. Ele diz que Ingrid está morta. Carmen se alegra. Ramiro diz que deu fim a Ingrid depois dela ter o traído. Ramiro diz que veio fechar negócio com ela. Ele entrega o dinheiro. Carmen diz que não há trato nenhum. Almerinda vai para o seu quarto bem triste por ter sido enganada. Almerinda chora muito. Carmen diz a Ramiro que Almerinda foi quem deu aquele dinheiro para ele. Carmen diz que não venderá as terras para ele por um preço tão ridículo. Carmen diz a Ramiro que sabe que as terras valem o dobro do que ele iria pagar. Ramiro sai com o dinheiro. Paloma chega em casa e diz à avó que Damião foi à cerimônia roubar Elisa de Gael. Ramona fica surpresa. Ramona diz a Paloma que Florência não está grávida de Damião e ela terminou com a mentira a tempo. Gael sai a cavalo, à procura de Elisa. Lupe vai até Almerinda e diz que acabou de saber o que houve. Almerinda diz a Lupe que Damião saiu e acha que Florência fez seu filho acreditar que ela esteve de acordo com ela. Almerinda diz ao irmão que não fez isso. Ele pede desculpas, mas diz que ele errou em escolher Florência como nora e agora está pagando pelos erros que cometeu. Lupe diz a Almerinda que quando eles estavam prestes a se casar, Damião chegou armado e roubou a menina de Gael. Almerinda diz que a história se repetiu e ela é a única culpada do que aconteceu. Almerinda diz que perdeu seu filho para sempre. Ramiro começa a sentir as fortes dores de cabeça e se lembra do que Ramona lhe disse. Betânia fofoca com Carmen e diz que Damião levou Elisa e sequestrou ela quando ela estava prestes a se casar com Gael. Carmen fica surpresa. Dolores e Braulio comem salgadinhos e conversam com Lúcio. Gael não consegue encontrar Elisa. Damião leva Elisa para a praia. Ela segue sem falar nenhuma palavra com ele e se mantém calada. Damião prende o cavalo e vai falar com o cara. Damião aluga a cabana perto da praia por 2 dias. Aquela cabana que fica perto do mar. Eles observam o mar daquela linda praia. Ela vê Damião distraído e corre tentando fugir. Damião corre atrás da mulher e os dois se embananam e caem no chão. Ele diz que ela não pode fugir dele. Elisa diz a Damião que não quer ficar com ele. Ele não tinha direito de fazer isso com ela nem com Gael, melhor amigo dele. Damião diz que não poderia permitir que ela se casasse, que ela fosse de outro homem. Ele diz que está louco por ela. E o que fez foi por desespero, porque a ama e não pode viver sem ela. Elisa diz que já não ama e o odeia. Odeia ele com todas as suas forças. Damião grita para ela não dizer isso. Ele diz que sabe que o que fez foi uma loucura, mas a ama. Elisa pede que ele a solte. Ela o ameaça com a arma. Damião diz a Elisa que primeiro ela tem que matá-lo para conseguir ir embora dali. Ele grita para ela atirar, porque só assim entenderá que ela realmente ama Gael e não ele. Elisa segue com a arma apontada para Damião, disposta a atirar.
Elisa atira pro céu, mas percebe que a arma não tem balas e que ele mentiu. Damião pergunta a Elisa se iria matá-lo. Ela diz que é o que ele merece pelo que fez, por ter abandonado Florência e o filho. Elisa diz que ama Gael e o ama muito mais do que tudo na sua vida, e todo amor que sentiu por Gael não se compara ao que um dia sentiu por ele. Damião pega Elisa e diz que conseguiu um lugar onde irão passar a noite. No povoado, Carmen está sozinha na casa grande e toma vinho e janta no grande silêncio da solidão que ele está vivendo. Carmen começa a apagar todas as velas e vestígios de luzes da casa, que fica totalmente escura. Edmundo conversa com as colegas enfermeiras. Ramiro vai ao centro de saúde e diz que está com muita dor. Ele oferece dinheiro ao doutor, contanto que tire essa dor que está lhe matando. Chove bastante na praia, que Elisa e Damião estão, a ponto de dar muitos relâmpagos. Elisa diz a Damião que ele está louco, se pensa que ela passará a noite ali com ele. Damião diz que ela não tem outra escolha. Ela pergunta até onde ele pensa em chegar, porque não quer nada com ele e só quer voltar para Gael. Damião diz que sente muito, mas isso não vai acontecer. Damião diz que se ela não é para ele, não será para nenhum outro homem. Elisa diz que ele é muito tonto, porque tudo o que diziam dela é verdade. Elisa diz a Damião que já fez amor com Gael e se entregou a ele. Damião sofre e pede que ela se cale. Elisa diz a Damião que ele poderá comprovar que é verdade, que Gael tirou sua virgindade. Damião diz à amada que não é como Gael, nem como nenhum outro homem. Ele sai da cabana. A boba fica com cara de choro. Damião vai pro lado de fora e fica na chuva. Ele pega a carta que Florência deixou pra ele. Henrique chega em casa e encontra Florência lá. Sabrina diz a Henrique que Florência enganou Damião. E todos. Henrique diz a Florência que nunca pensou que era verdade o que se dizia dela no povoado. Florência diz a Henrique que, em vez de celebrar um casamento religioso, deu os papéis do divórcio para Damião e já é livre. Henrique diz que não entende nada. Florência diz que tudo começou quando Almerinda mandou seu pai para a cadeia injustamente. Damião lê a carta de Florência, onde ela conta tudo em detalhes e fala que ficou na fazenda dele como prisioneira de Almerinda e esclarece porque fez tudo o que fez. Florência diz a Henrique que estava desesperada e foi obrigada a mentir para Almerinda. Damião termina de ler a carta. Florência conta que Almerinda armou tudo de quando eles ficaram juntos na cama, quando ele estava bêbado e se aproveitou da situação. Damião guarda as cartas e segue na chuva, surpreso por tantas coisas que sua mãe fez para separá-lo de Elisa. Gael, bobo, está em casa, sentindo saudades de Elisa e se lembra da moça. Lupe vai à casa de Gael e pede para ele vir com ele para sua casa. Gael pede que ele não se preocupe, pois está bem. Lupe diz que sabe que ele não está bem e o compreende. Gael diz que sabe que Damião vai voltar e quando ele voltar vai matá-lo. Lupe diz a Gael que ele não vai matar ninguém e pede que ele não diga isso. Edmundo diz a Ramiro que injetaram um forte analgésico nele. Ramiro diz que continua com as fortes dores de cabeça. Henrique fica chocado com o que Florência pensava em fazer com Sabrina, em concluir com Paulo. Florência diz que estava desesperada por um bebê que jamais daria para Damião. Florência diz que sabe que não tem perdão, mas o melhor para Sabrina foi ter perdido esse bebê. O cara pede que ela saia da sua casa, porque não quer voltar a vê-la em toda a sua vida. Florência diz a Henrique que com a morte do seu pai mudou muitas coisas na sua vida. Ela diz que não pretende que ele lhe perdoe e diz que espera que ele seja feliz com Paloma, já que irão ter um filho. Ele pergunta o que ela vai fazer e para onde vai. Florência diz que não sabe ainda e sai. Edmundo vai à casa de Betânia. Ele diz que Sabrina chegou ao povoado e está ficando na sua casa. Betânia pergunta por que sua filha não veio vê-la. Edmundo diz que Sabrina segue incomodada com ela por tudo que passou. Betânia diz que Paulo saiu da cadeia e precisam proteger Sabrina desse homem. Paulo bebe num bar e sai. Edmundo diz a Betânia que é melhor Sabrina voltar para a casa da tia e vir para ali, só quando Paulo ir para longe. Edmundo diz a Betânia que tudo que ela disse de Ingrid era verdade e ela abriu seus olhos. Betânia diz que sabe que tem que resignar e aceitar que perdeu ele, mas continua o amando. Ele não pensa em voltar com ela. Elisa diz a Damião que quando parar de chover, vai ir embora dali. Damião pede que ela nem tente. Ele diz que vai amarrar ela na cama, para ela não tentar fugir. Carmen está no seu quarto bebendo e se sentindo sozinha. Ela se lembra de quando matou seu marido. Ela escuta alguém entrando na sua casa e quando vai até a porta do quarto, se assusta com um homem, que é Paulo. Paulo segura Carmen à força e dá um tapa nela e diz que sente alegria em vê-la e vai mostrar para ela o que lhe ensinaram na prisão.
O verme infeliz, nojento, asqueroso, abusa de Carmen, que grita horrores. Observando a situação, pessoal, eu digo que nenhuma mulher merece passar por isso, por mais ruim que seja, né? Igual a Carmen. Paulo humilha Carmen depois de ter feito amor com ela, à força. A senhora sofre. Ramona segue cuidando bem de Paloma e a alimenta bem todos os dias, para o bem do seu bisneto. Almerinda visita Paloma e pede que ela lhe diga para onde Damião e Elisa foram. Paloma diz que não sabe e mesmo se soubesse não diria. Ramona diz a Almerinda para ir embora da sua casa. Almerinda diz a Ramona que antes de ir quer saber o que ela falou com seu filho, ontem antes do casamento. Ramona diz que só disse a Damião que ninguém pode escapar do seu destino. Enquanto isso, na praia, Damião acorda, muito mal, tossindo muito. Ele diz a Elisa que preparou o café da manhã para ela. Ele desamarra a órfã. Elisa pergunta onde pode lavar as mãos. Ele diz que lá fora tem água. Ela sai e observa a praia. Elisa vai lavar as mãos. Ela pega seu amuleto, o vê e joga ele para longe. Ela observa o cavalo. Damião pede que ela nem pense em fugir no cavalo, porque ele não vai gostar dela. Ele vê que ela jogou o amuleto no chão e o pega. Betânia vai à casa de Edmundo e dá pro ex-marido umas coisas que sempre preparou. Ele diz que está de saída. Ela diz que veio ver Sabrina. Edmundo pede que ela espere Sabrina, que está tomando banho. Almerinda pede a Antônia seus remédios e um copo d'água. Almerinda segue se sentindo mal. Lupe visita a irmã. A rancorosa diz que não tem notícias de Damião e é como se ele tivesse sido engolido pela terra. Betânia encontra Sabrina e diz que Edmundo deixou ela entrar para conversarem. Betânia diz que Paulo está solto e pode fazê-la mal. Sabrina diz que sabe se cuidar. Betânia diz à filha que sentiu muita falta dela. Sabrina diz que não sentiu e sai. Paloma diz a Edmundo que Carmen quer vê-lo. Carmen vai ver Edmundo. A senhora revela ao doutor que Paulo Landucci saiu da cadeia. Ela pede ajuda e diz que Paulo foi para sua casa à noite e abusou dela. Edmundo não acredita nela. Ela diz que está dizendo a verdade. Ela fala que tentou se defender, mas não pôde. Carmen pede que Edmundo faça uns exames nela para se dar conta do mal que Paulo lhe fez. Edmundo não acredita nela. Carmen mentiu tanto que quando diz a verdade ninguém acredita nela. Carmen diz a Edmundo que Paulo pode fazer mal a Sabrina também. Ele diz que protegerá sua filha. Edmundo não se importa com o que aconteça com Carmen. Ela diz que pensou que ele seria diferente com ela depois do que houve com Ingrid. Carmen diz que ficou muito sozinha, igual ele, e diz que ele foi muito importante para ela. Edmundo diz que há muito tempo deixou de se importar com ela. Carmen toca em Edmundo e o beija à força. Betânia chega ao consultório do marido e flagra os dois aos beijos. Ela fica decepcionada com Carmen e com o velho.